Eu nunca pensei que minha vida acabaria desse jeito. Mas, olhando pra trás, também não é surpresa nenhuma. Me chamo Lúcia, tenho 69 anos, pele marcada pelo sol de toda uma vida, cabelos misturados de branco e dourado, olhos fundos de quem sempre colocou os outros em primeiro lugar. Eu fui mãe, esposa e até mãe de marido e mãe de mãe. Porque, quando ninguém mais queria assumir responsabilidade, lá estava eu, pronta para segurar o mundo no colo. Meu filho, Arthur, foi minha grande missão. Mal nasci ele e deixei a faculdade de letras, porque a grana apertou e ele era pequeno demais para ficar numa creche qualquer. Lembro do cheiro da mochila nova, que eu não podia comprar. Então improvisava bolsinha com pano velho. Trabalhava de faxineira durante o dia. Fazia uns bicos de costura à noite. Nunca reclamei, porque dizia para mim mesma: filho em primeiro lugar, a gente se vira. Assim, o tempo foi passando. Eu queria mesmo era dar aula, ter uma cabeça cheia de livros, trocar ideias sobre poesia, mas abri mão de tudo em nome dele. Depois que o Leandro, meu marido, adoeceu com o derrame, fui acumulando funções. A sogra veio morar com a gente. Arthur virou adolescente e começou a se afastar, engrossar a voz. Mas, para mim, continuava menino. Trabalhei em 2 empregos. De manhã no supermercado, de tarde fazia faxina em 3 casas diferentes. Não tinha final de semana, não tinha descanso, porque limpar era mais garantido que esperar por promessa dos parentes. E teve também quando recusei convite de moça rica para ir só cuidar da casa dela, lá no Jardim Europa. Ela me ofereceu cama boa, comida feita e salário fixo. Eu chorei muito naquela noite, mas olhei pro Arthur dormindo e pensei: filho precisa de mãe por perto. Deixei a oportunidade passar. O engraçado é que a gente nem percebe quando começa a assumir. Fui normalizando abrir mão dos meus gostos, dos pequenos desejos. Nunca mais sentei para desenhar. Nunca mais cantei as músicas de rádio alto. Pelo menos assim eu pensava. Nos domingos, quando todo mundo sentava no sofá reclamando do feijão ou do calor, eu mal sentia as dores nas costas. Só queria não incomodar. Vestia o velho avental, aquecia o feijão e agradecia por estar ali, mesmo invisível. Minhas necessidades viraram luxo. Um banho quente, um chinelo confortável, tempo para ver novela sem dormir de exaustão. Meus sapatos sempre doídos, o corpo cansado e um vazio que eu inventava desculpas para não olhar de frente. Eu fingia para mim mesma que ser esquecida era sorte de gente forte. Mas, no fundo, eu carregava uma fome de reconhecimento, de abraço apertado que nunca vinha. A condição financeira era aquela corda bamba. Mesada da aposentadoria mal dava. Os bicos eram incertos. Fiz empréstimos em meu nome para ajudar Arthur na faculdade. Ele precisava, diziam. Eu vendi tudo que tinha de valor. Umas alianças, uns pratos de prata, poucas lembranças que minha mãe tinha me deixado. Arthur dizia: mãe, só você me ajuda. E eu sorria, sentindo uma estranha alegria de me sacrificar. Sem perceber, fui ficando dependente da gratidão dele, como se meu valor viesse só disso. Por fora, todo mundo me via como aquela mulher forte, sempre sorridente. Dona Lúcia do Arthur, guerreira, faz tudo. Era assim. Mas por dentro, se eu me olhasse no espelho, enxergava só cansaço e um medo constante de não ser amada, de fazer falta só para o serviço e não para o coração de ninguém. E lembro de uma madrugada em que tudo quase escapou do controle. Arthur tinha uns 19 anos. Chegou em casa bêbado, brigou comigo porque eu não tinha dinheiro para um tênis novo que ele queria. Chorei baixinho na varanda, olhando para o céu escuro. Nesse dia, decidi que o amor de mãe era resistir, não impor limites, não se colocar. Outra lembrança. Leandro um dia gritou comigo: você faz tudo errado, nunca faz nada para você. Por isso sua vida não anda. Eu calei, lavei a louça, pensei que ele estava só cansado. Mas, no fundo, doía mais do que qualquer dor física. Hoje moro nesse quarto de paredes gastas. Pouca luz entrando pela veneziana. Cheiro de mofo, colchão duro, cobertor velho. O ventilador faz um barulho contínuo que me dá sono. Fico sentada na cadeira de vime, ouvindo passos no corredor, esperando alguém lembrar de mim. O antigo vaso de violetas que tentei trazer da casa velha sobrevive a duras penas numa prateleira. É como eu.
Precisa de pouco, mas cada esquecimento pesa. O armário tem mais espaço vago do que coisas. Minhas roupas, já poídas. É um retrato exato de mim mesma. Quase vazia, mas ainda de pé. O aniversário de 80 anos do meu marido reuniu toda a família na casa onde morei, metade da vida. Cheguei cedo para preparar tudo. Abri janelas, varri o chão, limpei poeira dos móveis e cozinhei mais do que o necessário. Como sempre, a casa encheu-se rápido de vozes. Logo sentia o cheiro de comida misturado ao perfume barato das flores que minha nora trouxe. Já um pouco passado, mas enfeitando a mesa grande da sala. A música, samba antigo, tocava baixinho, um ruído de fundo para o falatório. As crianças corriam em volta do sofá, atolando-se nos tapetes, e minha neta chegou a tropeçar no meu balde enquanto eu limpava uma última sujeira antes dos convidados chegarem. Ela riu, nem percebeu. Meu filho mais velho, Carlos, vestia camisa social e assumiu o comando do churrasco, dando ordens, pedindo temperos, sempre nervoso quando há muita gente por perto. Eu ajudei, claro, limpando pratos que ele largava sujos sobre a pia, recolhendo talheres esquecidos na varanda. Fui chamada 3 vezes na cozinha, 2 na área de serviço, 1 vez para subir um carregamento de refrigerante. A escada rangeu sob meu peso, as pernas doendo, mas continuei. Era natural, ninguém percebia, só esperava. No auge da festa, todos se reuniram ao redor da mesa para cantar parabéns. Os convidados faziam vídeos nos celulares. Flashes se confundiam com luzes do teto. Meu marido, de camisa xadrez engomada, sentou-se à cabeceira sorrindo, rodeado de filhos, netos, amigos antigos. Peguei a faca de bolo, ajeitei pratos plásticos, distribuí guardanapos. Ouvi sussurros. Deixa que outra pessoa corta esse ano, né? Minha nora me viu com o bolo e se adiantou. Dona Marina, a senhora sempre faz tanta bagunça. Ano passado ninguém esquece. O riso dela ecoou alto, misturando-se ao burburinho. Fiquei imóvel, sem reação, os olhos descendo para o bolo, a cara quente de vergonha. Continuei ali de pé enquanto meu filho João, o do meio, distribuiu pedaços aos parentes e ficou com os maiores para ele, rindo e me ignorando. Foquei nos pratos, nos farelos. Recuei. Ouvi uma prima distante dizer: "A Marina adora essas festas. Parece que vive para isso." Outra respondeu: "Ela gosta de se sentir útil. Tem gente que só sabe servir." As palavras ficaram flutuando no ar, leves como poeira, mas pesaram fundo. No corredor fiquei de prontidão para levar bebidas, buscar mais gelo, repor a cesta de pães. Era sempre chamada assim, de passagem. "Por favor, traz mais refrigerante." "Marina, pega um copo limpo." Um primo chegou a me pedir para lavar um prato. "Você faz direto, nem deve cansar." As mãos começaram a tremer de leve. Fingi que estava tudo bem. Controlei a respiração. O cheiro do churrasco estava enjoativo. O barulho das crianças alto demais. O azulejo da cozinha gelado sob meu pé cansado. Eu precisava me sentar, mas se fizesse, alguém logo pediria outra coisa. A empregada, Solange, foi a única que me olhou de um jeito diferente. Perguntou baixinho: "A senhora tá bem? Quer que eu limpe o resto?" Minha voz falhou ao recusar. "Não, obrigada, Solange. Eu cuido." Se eu dissesse sim, sentia que a casa caía. O peito apertado, o estômago revirando. Um copo escapou das minhas mãos, caiu no chão. Só um plástico rachado. Mas foi o suficiente para todos olharem, depois voltarem ao que faziam. Alguém comentou rindo: "Dona Marina, pelo menos não quebrou nada dessa vez." Engoli a vergonha. A gota d'água veio quando percebi que já haviam servido o bolo inteiro e nem um pedaço sobrou para mim. Eu que preparei, que servi, fiquei ali de mãos vazias. Uma sobrinha me disse com desprezo suave: "Ah, não sobrou. Você nem é tão fã, né?" Balancei a cabeça, perdida. O nó na garganta ficou duro como pedra. Virei as costas, a salsa do tapete roçando no meu calcanhar. Tropecei. Ninguém reparou. O clima era de festa para todos, menos para mim. As vozes soavam afastadas, como se eu escutasse de longe. Gargalhadas, música, talheres batendo, pratos se enchendo, e eu um vulto, limite da mesa, ponta do balcão, sempre de passagem. O cheiro da carne, o calor do forno, a friagem da janela aberta batendo no rosto, tudo junto me deu um enjoo fundo. Segurei na cadeira para não cair, mas continuei ali, invisível.
Ouvi de novo, né, atrás de mim. Ela gosta, faz porque quer. Não foi sempre assim? Foram essas palavras pequenas, ditas ao acaso, que me deixaram trêmula. Um olhar de pena de Solange, um comentário atravessado da nora, uma piada do marido, uma sombra que parecia crescer dentro de mim. O sabor de tudo azedou. O bolo acabou, a festa seguiu. Fiquei parada perto da estante, olhando as fotos dos outros, sentindo um peso novo dentro do peito. Eu não era mais parte daquele nós, apenas alguém que preenche o fundo, faz o trabalho e depois desaparece, como se eu nem tivesse estado ali. O mundo seguiu em frente, música subindo, mais fotos, mais brindes. Do meu lado, apenas o silêncio e o gosto amargo de ter sido esquecida no próprio lar. O silêncio da noite parecia mais pesado quando cheguei em casa, o portão rangendo baixinho atrás de mim. Meus passos ecoaram no corredor apertado, iluminado pela lâmpada fraca que pendia do teto da área de serviço. Senti o cheiro antigo de sabão em pó misturado ao mofo. O corredor estreito, cansado, parecia um funil puxando toda a minha vida para algum lugar sem saída. Subi devagar os 2 lances de escada. No caminho, observei rapidamente o quadro de formatura do meu filho na parede. Aquela mesma foto que eu tinha ajudado a apagar, enquanto usava sapatos furados há anos. Passei a mão pelo rosto, sentindo o sal do choro seco. Lá em cima, a sala escura me esperava, com suas almofadas murchas, exatamente como eu. Por um instante desejei sentar e não levantar mais. Mas não, eu queria mudar. Mesmo sem saber por onde começar, fui até a cozinha e abri armário por armário. Tirei da prateleira alta a única caixa de biscoito que costumava guardar escondida, para quando o Lucas vinha visitar. Desta vez, peguei 3 unidades e comi devagar, sentindo o sabor simples do açúcar, me lembrando de como esquecia até os gostos de coisas pequenas. Caminhei até o armário de vassouras, tirei um saco de lixo e comecei pelo quarto dele. Guardei tudo que era meu. Costura, revistas, pequenos enfeites que eu gostava, mas que ele sempre reclamava, dizendo que era acúmulo. Fechei uma caixa com uma fita e coloquei ao lado da porta. Minha respiração acelerava a cada objeto tirado das prateleiras. Meus dedos tremiam, mas continuei. Quando terminei, sentei na beirada da cama dele, onde tantas vezes esperei ele chegar tarde. Olhei o abajur queimado ao lado, o mesmo que ele dizia que ia arrumar um dia. Senti uma vontade absurda de chorar, mas ficou só um nó, engolido pela garganta. Do alto, ouvi a água escorrendo na calha. Um som tão conhecido, sempre calmo. E de repente me senti estranhamente em paz. Peguei o celular, abri o grupo da família. Li rapidamente as mensagens que, desde aquela noite, ignoravam minha existência. A mãe ainda não respondeu sobre o almoço de domingo. Ela deve estar ocupada. Sempre foi assim, exagerada. Li, reli, respirei fundo. Eu não ia ceder. Não ia me desculpar por existir. Fui ao pequeno escritório, sentei na cadeira que sempre range e escrevi em um pedaço de papel. Este espaço agora é meu. Colei acima da mesa, embaixo da janela. Aquela janela que eu nunca abria porque o Lucas achava que entrava poeira demais. Abri com força. O vento frio cortou meu rosto. Uma vitória mínima, mas minha. Nesse momento, senti pela primeira vez um calor no peito. Um começo. Nos dias seguintes, cada manhã parecia um teste. O silêncio do celular, as tentativas de ligação perdidas, o sentimento de culpa cutucando como prego enferrujado. Mas toda vez que pensava em ceder, lembrava das vozes, dos risos à minha custa, da sensação de ser invisível na mesa. Eu olhava para a plaquinha amarela no escritório e sabia. Não volto atrás. Um sábado amanheceu claro. Eu fui até a padaria sozinha. Algo simples, mas que há anos não fazia sem marcar antes até o tipo de pão com o Lucas ou a sogra. Peguei o pão mais fresco, pedi um café preto. Sentei sozinha puxando revista velha, folheando sem a culpa de estar perdendo tempo. Algumas pessoas me olhavam. Talvez estranhassem minha solidão, ou talvez não vissem nada. Pela primeira vez, pouco importava. Cheguei em casa, organizei roupas e papéis das gavetas do filho. Separei doações em 3 sacolas e deixei em frente à porta. Esta era minha casa também, e eu podia abrir espaço. Sozinha, mas sentindo a leveza crescer, onde antes só havia cansaço. No fim de tarde, sentei na varanda. Observei o movimento da rua. Não era mais um refúgio de espera. Era meu espaço, minha respiração cheia,
sem os pesos que me atrelavam ao passado. A cada respiração, sentia aquela clareza atravessar o peito, limpando restos antigos de submissão. Se duvidei de mim, foi só por um segundo. Antes de me lembrar, a gota d'água já caiu. Agora a vida podia recomeçar, mesmo cheia de medo, mesmo na incerteza. E assim, fiquem com vontade de provar um pedaço novo do mundo que sobrava para mim própria. Acordei ainda com a garganta seca e a cabeça pesada do vexame da noite anterior. Esperei o dia amanhecer, ouvindo no corredor da casa os passos apressados de Mateus indo para o trabalho, a porta do quarto de Mariana batendo quando ela se trocava para mais um dia de aula. Sempre fui eu a primeira a levantar, a fazer o café, colocar as coisas em ordem, mas não naquela manhã. Fiquei deitada, olhando para o teto manchado, sentindo a ponta do travesseiro desgastado nas mãos. Pela primeira vez em muitos anos, não corri para servir. Não preparei a mesa, nem fui atrás deles para checar se estavam bem. Senti uma calma seca, quase dura, tomando o peito. Era como se algo tivesse se quebrado dentro de mim para sempre. E o silêncio entre aquelas paredes finalmente gritava aquilo que eu neguei por anos. Chega! Quando finalmente me levantei, estava decidida. Tomei banho devagar, vesti uma roupa velha mais confortável, prendi o cabelo num coque firme e fui para a cozinha. O cheiro do café de ontem, frio, enchia o ambiente. Dessa vez não fiz outro, nem recolhi as canecas sujas. Sentei, deixei o rádio ligado baixinho, escutando as notícias da cidade, e olhei para minha cozinha como se fosse a primeira vez. Vi o espaço apertado, as cadeiras de plástico redesgastadas, o vidro da janela mal lavado. O lugar parecia cansado, como eu. Peguei meu celular, bloqueado há tempos, e procurei o contato de Sueli, minha amiga da juventude, antes tão próxima e depois esquecida nos anos de dedicação à família. Hesitei, dedos trêmulos, mas enviei mesmo assim. Oi, Su, posso conversar com você? Aguardei enquanto ouvia fora da janela as vozes dos vizinhos levando filhos à escola. A resposta veio rápida. Claro, pode sim. Venha tomar um café. Apenas isso bastou para eu sentir a força voltar aos poucos. Fui até o quarto, abri a única mala grande que tinha e comecei a arrumar roupas. Dobrava cada peça com atenção, mas sem pressa. Peguei também um livro antigo que nunca lera, uma foto da minha mãe, um caderno quase inteiro. Separei também documentos e meu cartão do banco, aquele com saldo baixo, mas com autonomia. Ao lado da mala, deixei as chaves de casa sobre a cômoda, mas logo lembrei que precisaria delas para sair. Só que desta vez, a chave era minha passagem, meu símbolo de posse sobre meus próprios passos e não mais de prisão. Durante anos fui invisível naquela casa, assistindo de fora a própria vida desfilar. Lembrei do passado, do dia em que recusei uma promoção porque Mateus assumiu que precisávamos de estabilidade, do aniversário da Mariana em que fiquei horas atrás do balcão, organizando tudo, enquanto só aparecia nas fotos ajeitando pratos, da vez em que precisei de consolo, mas em vez disso ouvi: "Você é forte, não cria caso." Todas as imagens passavam pela minha cabeça, mas dessa vez, ao invés de tristeza, senti um alívio. Percebi que a dor do desconforto era melhor que o silêncio do conformismo. Vasculhei as gavetas, recolhendo pequenas coisinhas minhas perdidas pela casa. Um anel antigo do meu avô, fivelas esquecidas, um batom seco, a carteira de identidade marcada de tanto uso. Não houve pressa, nem culpa. Cada gesto era sereno, lógico. Coloquei o bilhete do ônibus na carteira e passei a mão pela cabeça por um instante, como quem se despede não de um lugar, mas de uma versão antiga de si mesma. Enchi a garrafa d'água e apaguei as luzes do corredor antes de sair. O sol daquela manhã, filtrado pela cortina rasgada, iluminava o emaranhado de casacos jogados na sala. Deixei-os ali. Não recolhi nada. Não varri. Não escrevi bilhete. O peso daquela simples decisão me fez respirar fundo. A maçaneta nas mãos tremia um pouco, mas não desisti. Cheguei até a varanda e olhei a rua por segundos, sentindo o cheiro das azaleias da dona Efigênia. Ouvi vozes, barulho de panela vindo da cozinha dos vizinhos. Sentia na pele uma mistura de medo e liberdade. Atravessei o portão, fechei devagar e caminhei até o ponto de ônibus com a mala. No peito, o coração batia acelerado,
Mas, pela primeira vez, era por mim, não por eles. No caminho repassei cada detalhe. O dinheiro contado na carteira, o nome da amiga escrito num papel amassado, o sabor agridoce de ir embora sem briga, sem alarde. Estranhei não estar chorando. Por dentro, o sentimento era diferente, misturado. Alguma tristeza, sim, mas principalmente uma coragem nova, fria e consciente. Durante aquela manhã, não liguei para ninguém da família. Desliguei o telefone, sentei no ônibus, olhei os rostos cansados dos outros passageiros e imaginei quantos também estavam renunciando por dentro naquela mesma viagem. Ao meu lado, a mala era pesada, mas o peito começava a se ficar mais leve. Olhei pela janela, o bairro ficando pequeno, as casas amontoadas, o céu limpo. Não olhei para trás. Ao descer na casa de Sueli, senti o rosto arder no momento em que ela abriu o portão. O sorriso aberto, genuíno. Não precisei falar muito. Só de estar ali, do lado de fora, já bastava como sinal de ruptura. Entrar naquela casa, tomar um café forte com biscoito doce, foi minha primeira vitória. Era o primeiro gesto concreto de uma vida só minha. A sala dela era arejada e simples, cheia de fotos dos netos espalhadas, o cheiro bom de pão assado. Ali, ninguém esperava que eu servisse nada. Sentei, respirei e sorri, um sorriso inteiro. Por um segundo duvidei. Será que aguentaria? Mas ali, com o cheiro de café fresco, a voz risonha de Sueli e a tarde esticando pela janela, não quis recuar. O passado ficava do lado de fora daquela porta. Pela primeira vez em décadas, estava em paz com a escolha que fiz por mim. Eu era, naquela manhã, dona do próprio corpo, do próprio tempo, do próprio nome. E essa sensação finalmente me empurrou para frente. O silêncio que se instalou nos dias seguintes parecia pesar nas paredes da casa. Sentia as vibrações do celular sempre que tocava, mas não atendi. Meus olhos percorriam as mensagens de texto, todas curtas, secas, como se cada palavra carregasse uma indignação ferida. João foi o primeiro a tentar me alcançar, com um tom ríspido. "Mãe, o que deu em você? Logo você criando confusão assim?" Preferi não responder. As mensagens e ligações só aumentaram quando viram que eu não voltaria atrás naquela decisão. Senti medo, é verdade. Medo de retaliar, de ser acusada de egoísmo. Mas continuei firme. Minha irmã, Vera, apareceu sem avisar e bateu palmas no portão com insistência. Não abri logo. Deixei que sentisse um pouco a distância. Quando finalmente a deixei entrar, sua fala veio carregada de preocupação disfarçada. "Por que todo esse drama? Quer mesmo se isolar de todo mundo? Você nunca foi assim." Senti o peso da acusação. Ingrata, ingrata. Soava em cada sílaba. Respondi pouco, apenas o necessário. "Não é drama, Vera. É sobrevivência." Sua expressão de desgosto me feriu, mas me deu certeza da escolha. Em um dos dias mais tensos, João apareceu de surpresa. O cheiro do suor dele misturado com o da ansiedade pairou na sala, que permanecia com as cortinas fechadas por minha escolha. O tom era de quem exige explicações. "Você está doente? Está tomando seus remédios? Fiquei sabendo do que fez com as contas, com o carro. Você sempre gostou de ajudar todo mundo. Agora resolveu sumir?" Segurei as lágrimas porque sabia que aquela era a tentativa mais agressiva de me trazer de volta para onde sempre estive. "À disposição. Tenho o direito de mudar." Falei sem elevar a voz. Ele bufou. Saiu batendo a porta. Tive vontade de correr atrás, pedir desculpas, mas sentei no sofá e permiti sentir o silêncio, mesmo que fosse incômodo. Os dias seguintes foram de tentativas menores de aproximação. Um primo, Elias, ligou falando em manter a paz. "Ninguém quer te magoar. Pensa bem no que está fazendo. Sua família precisa de você. Será que não dá para conversar?" Desliguei antes que ele terminasse. Não conseguiria escutar mais uma tentativa de me convencer de que eu deveria seguir sendo suporte, mesmo que quebrada. As redes sociais também se encheram de indiretas. Um post ou outro falando de mães sacrificadas, de mulheres egoístas. Tentei me afastar da tela, mas vez ou outra as palavras me encontravam, latejando ao fundo da cabeça. Passei a sair para caminhar sozinha no final da tarde, quando as sombras da rua disfarçavam minha expressão cansada. Caminhava até a praça do bairro, onde poucas pessoas me conheciam. Nesse espaço, respirando fundo, imagino que uma parte minha ia se libertando do medo de ser rejeitada.
Comprei um caderno novo e, à noite, anotava tudo o que queria dizer e nunca disse. Escrevia nomes, sentimentos, desenhava linhas como se fossem possíveis rotas de fuga. No começo, sentia uma culpa esmagadora, mas a cada linha vinha uma pequena vitória interna. Eu estava aprendendo que silêncio também pode ser resposta. Numa dessas caminhadas, parei perto da escola onde trabalhei por anos, sem jamais ser promovida, sempre cedendo às necessidades de outros. Olhei para os portões, lembrando de como sempre permanecia em segundo plano, dividindo o lanche, ouvindo problemas dos colegas e guardando as próprias dores. Um pensamento me atravessou. Não era só em casa que me anulava, era em todo lugar. Senti uma raiva seca, mas logo transformada em impulso de não voltar ao padrão. Minha filha, Júlia, enviou um áudio longo. Ouvi apenas parte. Acho que você está exagerando. Sinto sua falta, mas não entendo essa sua atitude. Deixei o restante sem escutar. Pela primeira vez, me permiti colocar meu descanso acima da obrigação. O rádio velho da cozinha tocava uma música suave enquanto preparava um chá só para mim, sem precisar dividir ou servir ninguém. Aquela pausa, tão pequena, mas inédita, foi mais poderosa do que qualquer grito. O isolamento apertou. O silêncio, por vezes, parecia me esmagar. Vazios nos cômodos, nos talheres na mesa, na ausência de mensagens de carinho. Mas era um vazio diferente, que se abria como campo a ser preenchido, não como buraco de perda. Comecei a reorganizar os móveis da sala, tirar fotos antigas dos porta-retratos, guardar objetos que só lembravam obrigações. Aos poucos, o espaço ao meu redor se adaptava ao que eu sentia por dentro. Vontade de respirar de outro jeito. Houve angústia, claro. Tive momentos de dúvida. Deitei à noite olhando o teto, querendo acreditar que estava fazendo o certo. Mas cedo ou tarde vinha o alívio de não precisar mais carregar o peso de todos sozinha. Ninguém apareceu para um pedido real de desculpas ou preocupação genuína. E isso, longe de me entristecer, tornou o caminho mais claro. A vida seguia. Os dias passavam. E eu continuava firme, ajustando limites, ouvindo e escrevendo mais do que falava. A dor da solidão dava lugar à estranha leveza de quem finalmente escolhe onde e como ocupar seu próprio espaço no mundo. Nessa travessia, houve um confronto com uma velha amiga, Marta, que me ligou exigindo explicações. Você sumiu. Nunca pensei que fosse me cortar também. Senti vontade de chorar, mas contive e respondi apenas: pela primeira vez, estou pensando primeiro em mim. Se você não entender, paciência. Seu silêncio no telefone já era resposta suficiente. Relacionei todas as vezes em que ela dizia entender, mas sumia quando eu estava mais fraca. Nessa hora percebi, minha rede de apoio era uma ilusão. Era doloroso, mas jamais me senti tão íntegra. Aos poucos, fui aprendendo a preencher meus dias com pequenas libertações. Encerrei o ciclo de espera por reconhecimento. Fechei portas simbólicas e concretas. Sabia que ainda viriam tentações de regressar ao antigo papel, mas agora, a cada tentativa de contato ignorada, a cada limite imposto, minha vontade de ser livre ganhava músculos. O mundo não mudou. Eu mudei. E, mesmo com medo, não voltei atrás. O primeiro sábado depois do silêncio foi de uma estranheza calma. Na casa, as paredes sussurravam, cheias de fotos antigas meio tortas na sala. Mas uma delas me chamou a atenção de um jeito diferente. Era uma imagem minha, bem nova, no fundo de uma gaveta do buffet. Uma caixa antiga, revirada sem querer, quando fui guardar os pãezinhos do café. Junto dela, um envelope grosso, manchado de gordura e tempo. Meus dedos pesaram. O coração disparou sem pedir licença. O nome da minha mãe estava na frente, e o nome do meu pai. Abri devagar, enquanto sentia o cheiro acre do papel envelhecido. Dentro, cartas há décadas jamais tocadas, com caligrafias doídas e linhas dançando entre amor, culpa e dor. Li uma, depois outra, e as palavras caíam feito pedregulho sobre meu peito. Minha mãe nunca foi aquela do lar, resignada e satisfeita. Quis estudar, ser professora, tentou fugir várias vezes da vida que era empurrada goela abaixo pelo marido e pelos sogros. Descobri que minha própria infância inteira fora construída em cima dos reveses, das vontades dela, abortadas com pedidos de sacrifício pelo bem das crianças.
Mas a carta final era dirigida a mim, nunca enviada, escrita nos meus 15 anos. Perdão por te ensinar a engolir o que sente. Eu nem sempre soube viver diferente. Li e reli até meus olhos arderem, as mãos suando frio. Era raiva, sim, mas havia também uma compreensão doída e nova. Tudo que eu achava ser minha natureza, da doçura ao calar, do trabalhar sem reclamar ao nunca escolher a mim mesma, era herança, sim. Era mentira aprendida. Levantei tonta da cadeira. Amanhã já engoli a sala. Andei pelo corredor escuro até meu antigo quarto, onde o cheiro de mofo resistia, e me deparei com outro detalhe agora gritante. Uma caixa azul, aquela na qual guardei por anos cartões de aniversário que nunca me escreviam, desenhos dos filhos, bilhetes de pedidos e ordens. Abri, tirei folha por folha, cada uma agora rugindo. Você nunca foi vista de verdade. Comecei a lembrar da minha mãe, chorando baixinho na cozinha depois de discutir com meu pai porque queria trabalhar fora. E ele com a voz mansa e fria, dizendo: "Mas as crianças vão sentir sua falta." Lembrei de mim, aos 25, largando um estágio para cuidar do caçula que chorava de noite, convencida que maternidade era abdicação total, e minha mãe me abraçando sem palavras, repetindo só no olhar aquele pedido velado de desculpas. A raiva deu lugar a um alívio estranho, como se um nó antigo, herdado de gerações, começasse a se dissolver. Minhas mãos tremiam. Fui à janela, olhei para o quintal, mato alto, galinhas de vizinhos ciscando, silêncio quebrado por um cachorro distante. Senti algo novo, mais leve. Senti pena da minha mãe, pela história de amor que nunca viveu, e de mim mesma, por ter seguido no mesmo script. Mas também percebi, havia um poder nisso tudo. Perceber, finalmente, que minha dor tinha origem traçada, que as limitações impostas não eram falhas minhas, nem minha incapacidade de ser amada. Fechei as cartas, pensei em queimar, jogar fora, mas não consegui. Pelo contrário, guardei tudo de volta, agora arrumado, e devolvi ao buffet sem esconder. Era um segredo à mostra, uma ferida aberta que precisava respirar. Respirei fundo, fechei os olhos e senti a dor se misturando com uma clareza difícil de explicar. A tarde chegou, os filhos seguiram sua vida. O telefone não tocou. Sentei sozinha na varanda, chá fervendo na xícara. Revi minha trajetória mentalmente. Todos os dias em que fui à fortaleza da casa, os momentos que meus pedidos de companheirismo foram trocados por silêncios longos ou frases como "Você é forte, vai aguentar." Agora cada recusa ganhava um sentido novo. Era repetição, não má vontade. Nessa solidão chorei tudo o que não chorei nos últimos anos. Chorei por mim, pela mãe que não pude ser com leveza, pela filha que nunca vi chorar. Quando limpei as lágrimas, senti que o corpo pesava menos. Sair da cena central da própria vida é estilhaçante, mas também libertador. Eu não era só um erro de expectativas. Era humana, cheia de vontade de ser a protagonista da minha própria história. Olhando o céu de fim de tarde, prometi a mim mesma não esconder mais nada. Nem as cartas, nem minha voz. Levantei, lavei o rosto, olhei minha imagem no espelho da pequena sala. As rugas, as olheiras, a herança de tantas mulheres que sangraram caladas como eu. Sorri, triste e aliviada. Minha mãe não soube, mas me avisou. Eu não sabia, mas entendi. E agora, com a verdade posta, finalmente poderia escolher. Cheguei mais cedo do que o habitual. Senti o ar frio do corredor invadindo meus pulmões, me obrigando a inspirar fundo, como se limpasse uma parte antiga de mim. A maçaneta estava gelada e umedecida de orvalho. Por um segundo, hesitei. Uma onda de lembranças veio, e com ela um enjoo leve, misturado a uma coragem de origem desconhecida. Passei os dedos pela porta. Ouvi a madeira estalar. Era estranho como tudo que eu já tinha engolido calada agora me dava força para não recuar. Ele estava sentado no sofá, a televisão ligada sem som, a xícara de café largada sobre a mesa. Ao lado, seus papéis espalhados. Aquele cenário de sempre, o caos metódico da rotina dele, que por tanto tempo eu aceitei como inquestionável. O cheiro forte do café frio, misturado ao peso abafado da casa, me deixou alerta. A luz do fim da tarde forçava seus contornos, criando sombras duras. Me aproximei sentindo que cada passo pesava menos que o anterior. Ele ergueu os olhos, duros,
e me mediu de cima a baixo como costumava fazer. Não havia choque. Havia irritação e um leve deboche pintado no canto da boca. Esse era o homem para quem sacrifiquei meu ar, meu corpo, minhas vontades, e que, mesmo assim, me olhava como se eu fosse um incômodo doméstico ou ruído de fundo. Senta, disse ele seco. Parei a meio metro dele. Não, prefiro ficar em pé. Minha voz saiu firme, sem tremor, pela primeira vez desde que me lembro. Ele franziu o senho, apoiou os cotovelos nos joelhos, fincando os olhos em mim. Então diz o que veio fazer. Ou vai começar outra cena de drama? Inspiro. Não era drama. A sala parecia fechar sobre nós, cada parede sendo testemunha do tanto que engoli. Eu vim dizer que você não manda mais em nada daqui para frente. Nem em mim, nem no que eu quero. Ele riu, curto e sem humor. Você sempre se arrepende. Toda vez. Acha que dessa vez é diferente? Vai pra onde? Com o quê? Meu corpo inteiro vibrava. Mas eu não tremia. Não vou correr pra lugar nenhum. Aqui também é meu. E o que eu faço agora, faço porque escolhi. Ele levantou abruptamente. Senti o cheiro do desodorante misturando-se à roupa suada. A pele em meu braço se arrepiou. Mas não por medo. Era como um alerta para jamais voltar àquele lugar de submissão. Você não sabe viver sem mim. Sempre precisou. Sempre me pediu ajuda. Sempre me esperou decidir. Ele pressionou cada palavra, tentando furar a parede que eu erguia. Precisei, sim. Pedi, sim. Fui ensinada a pedir. A temer tua ausência como se eu não pudesse respirar ar puro sozinha. Você gostou dessa dependência. Eu não gosto mais. Ele bufou, virou de costas, encarou a parede onde nosso antigo porta-retratos se encontrava. Está se achando forte só porque descobriu uma vírgula da história. Todo mundo tem segredos. Meu peito pulsava com uma lucidez fria. Seus segredos não me definem mais. Silêncio longo, só quebrado pelo ruído distante do trânsito, atravessando a janela mal vedada. Não ousei olhar para o chão. Mirei o espaço entre nossos olhos. Um campo limpo, finalmente. Se sair por aquela porta, não volta. Se quisermos mesmo que seja assim, que seja para sempre. Ele cuspiu, carregado de desafio. Se for, será. Não preciso mais voltar para nenhum lugar que me apague. Estou indo embora. Mas dessa vez, quem sai sou eu por escolha. E não preciso de cena, pedido ou plateia. Ele atirou a xícara na pia. Um estalo vazio cortando o ar. Nossos olhos se encontraram, finalmente de igual para igual. Você vai se arrepender, rosnou ele. Não vou. Você é que vai ter que se acostumar com o silêncio. Virei as costas antes que pudesse ver a raiva desabar em resignação. O corredor estava mais claro. O tapete gasto mais macio sob meus pés. Cada passo era meu, apenas meu. Atrás de mim ficou apenas um eco. Não mais um lar, mas um palco antigo. No portão, toquei o trinco. E com um suspiro sereno, pela primeira vez em muitos anos, aprendi a fechar uma porta sem perder a mim mesma. O apartamento é pequeno, mas cada detalhe agora tem o meu cheiro. As paredes, antes sem cor, ganham um tom amarelo suave que reflete a luz do fim da tarde. Enfeitei a sala com plantas penduradas e quadros que eu mesma pintei nos sábados quietos. Minhas mãos descobriram o prazer da criação depois de tantos anos vivendo para fazer pelos outros. O antigo sofá poído ficou para trás, e sua ausência abriu espaço para uma poltrona azul, confortável, onde adoro me deitar e sentir o peso nos ombros se transformar em leveza. No final da manhã, ponho a chaleira no fogo. O vapor sobe, transparente e quente, como um pensamento bom que não pressiona, só acalma. Coloco música baixinho, nada grandioso, só um violão macio embalando o espaço recém-ganho. O aroma do café fresco se espalha, mistura com o cheiro das plantas e com o sol batendo no chão limpo. A janela, antes sempre fechada, agora convida para fora. O céu está claro, passarinhos fazem algazarra no fio. Sou eu quem decide a hora do silêncio e da festa. Arrumo a mesa, mesmo que seja só para mim. Escolho um prato bonito, uma xícara com flor, paninho de crochê que minha avó me ensinou a fazer quando eu era menina. Recordo daquelas tardes em que sonhava, sem saber, com a paz de agora. Hoje, almoço devagar, sentindo o gosto da comida e a textura macia do arroz soltinho, do feijão bem temperado. Aos poucos aprendi que pertencimento começa no paladar, nas pequenas escolhas. Não é mais preciso engolir seco. No início temo que o silêncio do apartamento me engula,
mas descubro que ele é feito de possibilidades. O ritual de regar as plantas, de abrir as cortinas, de acender uma vela no entardecer, tudo me lembra. Estou aqui e finalmente sou minha. Às vezes ainda escuto ecos das vozes antigas, dos pedidos, das cobranças, mas agora elas batem do lado de fora da porta fechada e eu decido se abro ou não. Os amigos verdadeiros vieram chegando, aos poucos, como um tempo bom depois da chuva. Cida, da padaria, sempre passa com pão fresco e uma risada. João, do andar de cima, bate para pedir açúcar e fica jogando conversa fora na varanda. Sem pressa, sem cobrança. Depois de tanto dar sem esperar retorno, aprendi o valor das conversas leves e das gentilezas sem interesse. Sinto meus relacionamentos renovados. O amor tranquilo que cresce quando é respeitado ocupa esse espaço sem sufocar. Encho a casa de cores, compro tecidos estampados, coloco mantas sobre a cama, arrumo flores em potes de vidro na sala, decido qual quadro vai onde, decido minha rotina, meus horários e pela primeira vez não sinto culpa. Cuido do que é meu com carinho, inclusive de mim. Às vezes a saudade do que foi pesa, mas percebo que a liberdade tem cheiro de roupa limpa, de bolo assando, de chuva no quintal. Todo dia invento uma nova versão de mim. Olho pela janela e vejo outras mulheres caminhando apressadas. Torço para que cada uma consiga parar, nem que seja só um instante, e sentir o mesmo direito de existir. No fim da tarde me dou o presente de um banho demorado. Sinto a água quente escorrendo pelas costas. Levo o tempo que quero. Saio enrolada na toalha felpuda, pego o livro da cabeceira. No quarto, a cama bem feita me espera. E a sensação de que cada pedaço desse espaço foi conquistado com coragem. Acendo o abajur. Escrevo no diário 2 frases. Estou aqui e sou suficiente. Amanhã ainda não chegou, mas é bom saber que agora qualquer caminho pode ser só meu. Fecho os olhos e respiro fundo, sentindo o mundo finalmente se encaixar. Nada mais me aperta por dentro. Estou viva e escolhi continuar.